En primer lugar, quiero agradecerle a todos Antes de mais nada, gostaria de agradecer a todos por estarem conosco nesta sessão. Muito obrigado também por estarem conosco nas últimas 4 sessões com meus colegas que falaram sobre seleção de fluxos, análise de CRS e outros. Também quero agradecer a todos os meus colegas, amigos, familiares e mentores. A André Saturno, que me orientou como pessoa e como profissional, e também a Peter Lloyd por todas as perguntas que me respondeu, a Senai Sensec por todo o conhecimento também, e a Mark Fowler. E eu tenho grande honra em poder compartilhar esta apresentação com ele. E também agradecer a todos os meus colegas. Bem, esta apresentação terá 2 partes, e eu gostaria de destacar isso. Agora, em agosto, nós vamos falar dos estudos das frações de farinha, da farinha e seu impacto nos produtos acabados. Nós vamos ver 4 estudos diferentes, falando de diferentes classes e diferentes tipos de trigo. E na segunda sessão, que será em setembro, nós vamos, então, explicar quais são os controles, quais são as avaliações necessárias dentro do moinho para que a gente possa, então, fazer um bom manejo da granulometria e também dos danos ao amido dentro do moinho. Aqui nós temos os títulos dos livros e das revistas técnicas, de onde nós obtemos as informações que vamos compartilhar, ou a maioria das informações que vamos compartilhar. Gostaria também de destacar que, como em todas as outras, esta sessão é apenas uma guia, não é algo que devamos seguir sempre. São baseadas em estudos e a ideia é para que todos pensem quais serão as consequências de qualquer alteração que possa ser feita nos seus processos. Estamos aqui sempre para lhes dar suporte em qualquer parte do processo, desde a compra do trigo, como armazená-lo e também como obter o máximo, otimizá-lo. Também, independentemente da indústria em que estejam, se estão na indústria de panificação, confeitaria e outros. Antes de começar com os estudos, é também muito importante que nós conheçamos as classes de trigo e, além do mais, qual é a sua estrutura interna, para que a gente possa depois também entender melhor os estudos. Aqui nós temos 2 imagens de um corte transversal do trigo Hard Red Winter e do Soft Red Winter. Vejam, então, como as estruturas são diferentes. Aqui nós temos no Hard Red Winter uma estrutura maior das proteínas que vão dar suporte, que abraçam também os grânulos de amido. E no Soft Red Winter a gente vê que são mais bem definidos, que são separados um dos outros, e também nós temos uma estrutura aqui de proteína mais superficial. Quando nós olhamos, então, com um aumento microscópico maior, nós observamos exatamente como é a proteína do Hard Red Winter fica mais entrelaçada ao amido e como é difícil distinguir um do outro. Por outro lado, no Soft Red Winter ou nos trigos moles, vejam então como os grãos de amido estão bem separados e bem definidos, e cada um deles, assim como também a estrutura da proteína, que também está mais dispersa, ela já não é tão compacta. Quando nós, então, agora falamos de um produto, a farinha, neste caso, aqui nós podemos ver que, assim como na estrutura do trigo em si, a gente consegue prever a estrutura da farinha. Vejam, então, a partícula no Hard Red Winter, que é uma mistura de proteína e amido, tudo junto. Bem compacto. Vejam aqui também a sua disposição e o seu tamanho.
E no soft red winter, veja que nós temos as partículas de amido mais separados, quase que soltos, assim como também as partículas de proteína, que estão mais soltas, muito diferente do hard red winter. Agora, vamos então falar de cada um desses produtos que são os mais consumidos a nível mundial. O primeiro estudo que nós vamos analisar nos leva então a resultados do impacto da granulometria e dos dados reológicos na produção de pães. Este estudo, então, é baseado numa variedade específica do trigo PBW 175. Aqui nós temos o peso do hectolitro, o peso de 1.000 grãos. O que é muito importante para classificá-lo, vejam aqui o valor de sedimentação, também o teor proteico. Nós podemos determinar que este é um trigo semiduro. Nós podemos dizer, então, que ele está muito semelhante a um hard red winter de baixo teor proteico. A taxa de extração foi de 76,5%. Isso é muito importante. Esta farinha foi obtida no moinho industrial, então, com rolos de pressão e também de extração. E vejam aqui, nós temos 23% de farelo. A classificação desta fração de farinha foi feita, então, em laboratório. Aqui nós temos as diferentes frações de 180 a 150, de 150 a 118, 118 a 75 e menor que 75 micras. E vejam aqui, nós temos as diferentes quantidades e a distribuição do tamanho da partícula. E nós temos aqui também a umidade que é bastante estável em todas as frações, como nós podemos ver. Com relação ao teor de cinza, ela vai diminuindo conforme muda o tamanho da partícula. Nós temos aqui também as diferenças também de glúten seco, que foi aumentando conforme a granulometria diminuiu. É, então, bastante possível aqui que a gente esteja, por exemplo, aqui a gente encontra isso no hard red winter. E apesar da variação, veja aqui no falling number, isso não é tão importante. É relativamente estável. Por isso, nós podemos dizer que nós conseguimos, vejam que nós temos aqui na granulometria menor um falling number um pouco maior. E também está ligado, então, à atividade da alfa-amilase. Com relação ao amido, e também aqui os valores de luminosidade ou de L, vejam que nós temos um aumento conforme diminui o tamanho da partícula, o que é também esperado. Normalmente, com partículas menores, nós temos também um aumento maior de danos ao amido. E a farinha pode ter uma luminosidade, um brilho maior. Agora, vamos revisar aqui a absorção, o desenvolvimento da massa e a estabilidade aqui também dessa fração da farinha de trigo. E vejam que aumentou com a redução do tamanho da partícula. Isso mostra, então, que a característica dessas frações menores, que é uma massa mais forte. Aqui também nós podemos ver um aumento do teor proteico nesta fração mais fina. Quando avaliamos resultados do alveógrafo, aqui nós temos valores importantes aqui, com essas diferentes subdivisões.
E também temos aqui o Straight Run Flour, SRS, que é de 118. Aqui nós temos um impacto também maior, mais importante, também na extensibilidade e também na força aqui, dependendo do tamanho da partícula. Com a diminuição da tenacidade e o aumento da extensibilidade, a gente vê aqui uma queda de 4,2 aqui para 1,7. E aqui, quando a gente avalia, então, esta farinha SRF, a gente vê também essas alterações. Aqui, mais uma vez, são resultados semelhantes também, mostrando que estas frações de farinha aqui são mais elásticas e, portanto, as mais finas têm uma extensibilidade maior. E com isso, nós podemos dizer que farinhas abaixo de 75 micra têm uma característica de ser uma farinha mais forte. E, de acordo com esses resultados, então, aqui nós temos que são dados, então, pelo alveógrafo e farinógrafo, nós podemos pensar, então, como isso vai interferir no volume de pão, também no grau de firmeza do miolo, se também a cor vai ser mais branca, se vai ser mais uniforme, também como vai estar a casca ou a crosta, dependendo do pão. Será que isso está ligado a frações mais finas ou mais grossas? Isso é muito importante para que a gente também pense nos resultados obtidos na panificação. Aqui, vejam o volume de pão, que ele é maior com aqueles com 75 micra, 525 mililitros, e no volume mais baixo foi na fração de maior tamanho, 410 mililitros. E quando a gente fala na farinha total, aqui 500 mililitros, abaixo do que seria obtido com as frações mais baixas. Aqui nós observamos que, com relação à granulometria, aqui no Hard Red Winter, nos permitem visualizar que, quando diminuímos o tamanho das partículas, é bastante provável que a gente tenha também mais amido e mais proteína juntas, mas quanto menor a granulometria, nós também teremos mais proteínas soltas que também vão atender outras funcionalidades. Isso é para atender, então, especificidades do pão. E também nós temos que pensar numa farinha mais leve também, e a correlação com a granulometria. A avaliação sensorial, aqui, quando nós pensamos numa farinha mais fina, e também nós temos aqui a casca que vai ser mais marrom, dourada, que é mais bonita, mais atraente, e também pensando na simetria também da casca em comparação com as frações mais grossas. E também com a farinha total, a qualidade geral das frações mais finas foi melhor, aqui com uma pontuação de 85, enquanto que as mais grossas ficaram 47. E a farinha total teve aqui uma pontuação total de 72. Então, estas frações mais finas, em todos os sentidos, nos dão características muito específicas. Então, o que nós queremos destacar neste estudo? Em primeiro lugar, a farinha de trigo, então, semidura, fracionada por diferentes granulometrias, mostraram uma variação, isso na maior parte desses estudos. Isso mostra, então, que nem todas as frações são iguais, o que é muito importante. É importante destacar que aquelas mais finas, abaixo de 75 micra, mostraram maior qualidade de glúten, a massa mostrou um melhor equilíbrio de elasticidade e extensibilidade comparada a outras frações mais grossas. Essas frações de farinha, então, mostraram diferenças significativas na qualidade do pão. As frações mais finas produziram pão com uma textura mais suave, as características sensoriais melhoraram e também a casca ou a crosta também tinha uma aparência melhor.
Agora vamos passar ao segundo estudo. Neste estudo, nós vamos discutir também qual é o tamanho da partícula e também considerando o assamento de biscoitos. Aqui nós temos duas variedades de trigo. Aqui nós temos o WH542 e o C306. Aqui nós temos resultados de sedimentação e nós podemos dizer que é um trigo mole ou até que não muito suaves, como o Soft Red Winter aqui. Ficaria mais próximo, na verdade, de trigo suave, entre 20 e 39 mililitros. Aqui dependendo dessa sedimentação, que é muito semelhante a um soft white. E também com relação ao teor de proteína, que pode ser classificado também nesta faixa. E este trigo foi muito separado em diferentes tamanhos através de um moinho e de peneiras em cenário laboratorial. Quando nós observamos os primeiros resultados aqui, com as análises que normalmente nós realizamos nas farinhas e também no trigo, nós observamos que a granulometria vai influir muito no resultado do glúten, glúten seco, glúten úmido, no following number, e tudo muito semelhante. Então, vejam aqui, as frações parecem ter os valores semelhantes. Mais uma vez, o straight run flour aqui significa que são todas as frações juntas, é 100% da farinha quando nós falamos em straight run flour. Quando nós falamos em outra análise que nós já citamos, como já foi explicado pelos meus colegas nas sessões anteriores, que é a capacidade de retenção de solvente, CRS, nós vamos então ter mais informações sobre a qualidade da farinha. O que é importante é destacar então como cada uma dessas frações tem importância para nós. E também aqui as partículas de maior tamanho que apresentam valores mais baixos em cada um aqui dessas avaliações. E aquelas de partícula menor também têm valores mais elevados em cada uma dessas análises de CRC. Carbonato de sódio, ácido lático. Nós podemos ver, então, que para cada um deles nós temos alterações. E mais recentemente, nós também usamos para 150 micra. Algumas delas vão precisar também de auxílio para, por exemplo, com mais proteína. E nas frações menores, que têm maior força, podem ser, por exemplo, para bolacha cracker. Mas talvez a gente precise de aditivos para diminuir um pouco esta força. Aqui, então, nós temos um panorama geral. Vejam aqui partículas de tamanho maior, maior que 150 micra nas diferentes variedades. Vejam que as variedades de trigo não é a mesma coisa que classe de trigo. Isso é muito importante. Uma classe pode conter muitas variedades. Portanto, isso aqui está ligado, claro, à produção do trigo. Então, aqui nós temos esta avaliação. E veja aqui que nós temos aqui uma classe que é uma classe, melhor dizendo, uma variedade que é melhor, não é, para bolachas crackers, que são mais adequadas para a produção desse tipo de produto. No caso de capacidade de retenção de água, nós temos uma correlação inversa. Está ligada, então, à expansão, na verdade, dessa bolacha. E aqui desse biscoito. Nós vamos ver isso com mais detalhes mais à frente. Aqui nós podemos ver como a espessura, então, aumenta quando ela é menor. E é importante também dizer que essas partículas menores também nos darão resultados com maior espessura.
Portanto, aqui nós temos um biscoito que vai, por exemplo, ter uma espessura maior, ele vai encolher. Então, nós temos aqui o tamanho do diâmetro e a relação do diâmetro e da faixa de propagação. Vejam, então, como isso diminui conforme diminui a granulometria. Por isso, nós temos que pensar também nesses fatores, considerar um número maior que 150 micra e pensar, então, na questão diâmetro e espessura. Qual vai ser a melhor para o nosso produto? Num caso bastante semelhante, nós podemos observar como para todas as classes de trigo, aqui quando nós temos aqui mais danos ao amido, como isso está relacionado a partículas menores. E como aumenta aqui a percentagem de danos ao amido, aumenta também a relação entre o diâmetro e a espessura do biscoito diminui. Como resultado, então, como resumo desses resultados, com relação a essas análises, muitos estudos, muitas análises foram feitas, alguns mais básicos, como glúten úmido, glúten seco, a falling number, e nenhum aqui teve relevância em termos de previsão do desempenho da farinha na produção de biscoito. Por outro lado, o conteúdo de amido danificado e análise de CRS devem ser incluídos. Essa é a nossa recomendação, que esses estudos sim sejam incluídos na análise de controle de qualidade como fatores importantes na determinação do potencial de produção de biscoitos de farinha de trigo. É importante também destacar que nós temos sempre uma fração que vai ser melhor para um produto. E, por exemplo, partículas menores que vão funcionar melhor para produção de pão e aquelas de maior granulometria para biscoitos doces. Esses foram os resultados desses estudos. Agora vamos falar do terceiro estudo. Aqui nós temos um produto que não é muito consumido na América Latina, mas a nível mundial, sim, e é bastante complicado. Precisamos aqui avaliar, porque nós temos aqui o pão cozido no vapor, e aqui o pão cozido no vapor também vai depender de onde ele está sendo produzido, porque as suas características específicas do trigo e o próprio pão em si vai ser diferente. No livro onde nós obtivemos essas informações, já foi atualizado, mas aqui nós estamos falando dos produtos que temos aqui no Chile. Perdão, na China. Então, de acordo com o padrão profissional da República Popular da China, a farinha de trigo para panificação a vapor é dividida em superfina e de grau comum. E a principal diferença com a farinha de grau superfina é que essa tem maior estabilidade, indicando que é uma farinha com propriedade de massa mais forte. Todo o restante das análises aqui nós temos o falling number, que é um pouco mais baixo, porque todas as classes do trigo dos Estados Unidos aqui, elas têm um valor de mais de 300 segundos na farinha, quando falamos de falling number. E vejam que aqui que a faixa é um pouquinho até ampla, né? Isso também pensando no uso do nosso trigo. E nós temos que também aqui avaliar esses valores para os diferentes trigos, quando a gente fala de glúten úmido. E também falar de um fator que é muito importante, que é quando avaliamos as características, então, que é o teor de cinzas. Os consumidores preferem, então, pão vaporizado com uma crosta, uma capa mais branca, lisa e brilhante, com miolo branco. E por isso, então, a cor do pão a vapor vai depender de muitos fatores, como qualquer outro produto, como, por exemplo, a adição de agentes alcalinos para neutralizar a massa que foi fermentada, também a cor da farinha, que
pode variar, também quando se adiciona um alcalino, e também a regulação de quanto fornecemos de vapor ou até a laminação da massa. Tudo isso vai fazer com que qualquer fator dentro do processo vai interferir no pão. Mas o que tem maior impacto na cor desta massa é a farinha. E a cor da farinha depende de muitos fatores, como a variedade de trigo, também a época da colheita, como foi todo o plantio. Pode até ser a variedade, mas mesmo as condições climáticas também anualmente vão mudar, pelo menos levemente. E também as condições de moagem que nós precisamos controlar. E também a extração, que também está ligada ao teor de cinzas. Então, nós temos muitos fatores também ligados ao moinho. E aqui, com relação a teor de cinza, o que se procura para esse produto é de 60% a 70% de extração, no máximo, que ainda assim é uma faixa muito ampla. E uma quantidade máxima do teor de cinzas, 0,55 em base seca. Isso aqui é utilizado, então, para o pão asiático a vapor, na China. Entre 0,40 e 0,45 para produtos congelados. E também, esse valor 0,55 é para que a gente tenha mais amplitude, que a gente ganhe mais margem, que o moinho tenha mais margem, que normalmente costuma ser menor do que isso. É normalmente 0,45 a 0,48. E a farinha também pode ser branqueada. Nós sabemos que existem branqueadores que nós podemos acrescentar ao processo. E com isso nós teremos um pão cozido no vapor que é branco. E quando for branco demais, pode dar a impressão que também é muito falso e o consumidor pode rejeitar o produto. Claro que nós também podemos tomar medidas para diminuir o teor de cinzas. E para isso, antes do processo de moagem, nós podemos também usar um agente que é um debrainer, para que a gente consiga ajudar também e ter um impacto positivo na maioria dos fatores. Também, quando a gente fala em volume do peso, na altura e estrutura desse pão cozido no vapor. Mas demanda um bom controle, porque senão nós vamos também interferir na cor, que pode melhorar, mas também pode piorar se esse equipamento, se esse polimento intensivo não for atuar no trigo de maneira adequada. Isso é muito importante. Depois nós podemos até discutir mais esse ponto. Como podemos ver aqui nessa tabela, o tamanho da partícula da farinha influencia também nessa qualidade da farinha e toda a sua característica também. A farinha com maior tamanho de partícula acima de 318 micra produz um pão que não é muito agradável, a casca é menos brilhante e logo no final tem uma pontuação total aceitável. E as partículas de menor tamanho, as mais finas, acabam gerando uma cor muito pobre, mais opaca, e uma forma, inclusive, mais achatada, menos volume específico, e logo no final apresenta uma menor pontuação total e menor qualidade, tende a ser um pouco mais pegajoso. Então, é muito importante ressaltar que essa informação se está baseada no pão cozido no vapor tipo do norte, né, que podemos ver que a absorção ótima de água da farinha é próxima a 63%. E nesse caso, então, seriam as partículas entre 160 e 180 micra. E no pão cozido no vapor, já falando um pouco do estilo no sul da China, a absorção ideal de água é inferior a 60%, e quando não se utiliza nenhum tipo de gordura ou manteiga e requer menos de 57%. E para o pão cozido no vapor específico, como o bao,
que é o pão recheado também, que se utiliza um trigo mole, a absorção de água ela deve ficar em torno de 50%. Bom, pode-se concluir com este estudo, pelo resultado dessa análise feita nesse livro com relação à produção de pão cozido no vapor, que o tamanho das partículas da farinha tem influência significativa na qualidade do pão cozido no vapor. E sempre se vê que essa faixa está entre 160 a 180 micras, são partículas mais grossas, e de menor funcionalidade para esse tipo de produto. E logo, por fim, nós temos então o estudo do impacto da granulometria nessa produção de tortilhas de farinha, e o resultado deste estudo ou desta análise pode estar muito relacionado a qualquer outro tipo de pão achatado, ou pão sírio, pão pita, que seja popular ou tradicional no seu país. Então, nestes estudos, eles utilizaram farinhas Hard Red Winter, Hard White Winter e Soft Red Winter. O trigo, bom, nesse caso, esse estudo foi feito, inclusive, num moinho experimental, com uma taxa de extração de 68,9% do Hard Red Winter, 68,3% no White Winter e 64,7% no Soft Red Winter. E o tamanho da partícula foi muito semelhante em ambas as classes de trigo. No caso, por exemplo, de Hard Winter e White, mas também, como se esperava, em Soft, tivemos uma porcentagem uma maior porcentagem em partículas menores de 38 micra. Então, o teor de proteína da farinha total ou completa, digamos, a 100%, foi de 11,25, e em hard, 10,9, em white e 7,44 em soft. E este conteúdo de proteína no momento ali de ser selecionado em soft, o Winter aumentou com o aumento, inclusive, do tamanho da partícula de 6% para 10%. E no caso do teor de proteína de Hard Red Winter, o tamanho médio de partículas Hard White Winter foi maior em nível de proteína, em teor proteico. E aqui o teor de cinzas em Soft Red Winter aumentou com o aumento do tamanho das partículas de farinha de 0,33 para 0,57, mas o teor de cinzas de Hard Red e Hard White não se correlacionou com o tamanho de partículas de farinha. Como pudemos ver em todos os estudos de caso, o amido danificado das 3 classes de trigo diminuiu com o aumento do tamanho da partícula de farinha. A absorção de água e o tempo de chegada foram positivamente correlacionados com o teor de proteína para todas as faixas de tamanhos e todos os tipos de classes de trigo estudadas. Além disso, as curvas farinográficas das frações de 38 micra de todos os trigos mostraram uma rede de glúten muito fraca. Então, isso significa que essas partículas menores, nesse caso específico, dessas 3 classes de trigo, normalmente elas apresentam uma maior quantidade de amido e menor teor proteico. Importante lembrar e ressaltar também que o tamanho das partículas estudadas nesse caso, esse tamanho foi menor ao tamanho das partículas de estudos de casos anteriores.
Agora, o teor de umidade das tortilhas de farinha foi positivamente correlacionado com o teor de proteína para todas as faixas de tamanho de partículas nas 3 classes de trigo estudadas. Isso está de acordo com os resultados de absorção de água listados no slide anterior. Além disso, os diâmetros da tortilha foram negativamente correlacionados com a umidade e o teor proteico. Agora, uma das razões pelas quais isso acontece é porque a massa da tortilha feita com farinha de alto teor proteico tende a encolher após a prensagem da massa. E, neste caso, tende a produzir tortilhas mais espessas. Então, essas tortilhas mais espessas, o diâmetro significativamente maior dessas tortilhas feitas com relação a soft red winter, podemos ver que tem um diâmetro significativamente maior em comparação com aquelas de soft red winter, e isso demonstra um importante equilíbrio da elasticidade e extensibilidade da massa da tortilha. Na maioria das situações que verificamos, uma mistura de farinha ideal para tortilhas, então seria misturar hard winter, soft winter. Isso pode gerar, digamos, uma tortilha de menor qualidade, esse equilíbrio entre as duas misturas. Agora, com relação à rigidez e à possibilidade de dobrar, isso podemos ver que as partículas mais grossas eram mais firmes do que as partículas mais finas. E nós podemos ver também que os resultados do farinógrafo, eles se correlacionaram com a dobrabilidade para todas as faixas de tamanho de partícula nas 3 classes de trigo estudadas. Então, vimos essa capacidade de dobrar nessa forma ideal. Agora, nas tortilhas feitas com farinha hard red winter e hard white winter, com maior teor proteico, apresentaram uma maior distância de quebra e capacidade de alongamento. Agora, as tortilhas de farinha, né, já a distância de ruptura nas tortilhas das farinhas de trigo soft red winter não foi afetada pelo teor proteico. Então, o teor de proteína e, digamos, e a qualidade da proteína da farinha não afetaram, digamos, nessa textura da tortilha de farinha. Isso devido a que a funcionalidade, digamos, deste trigo, desse tipo de produto é muito similar em todas as suas frações. E como resumo, ou como conclusão, o teor de proteína e a qualidade da proteína da farinha afetam a textura da tortilha de farinha, mas a relação direta de funcionalidade está mais relacionada ao tamanho da partícula. É importante ressaltar e falar disso, porque o moinho mostrou, a única coisa que nós fazemos, digamos, o que se busca fazer dentro desse processo de moagem é reduzir esse tamanho da partícula, e esse fator realmente afeta, obviamente, a funcionalidade e o teor. E nesta sessão, nós verificamos aí 4 produtos, os produtos de trigo mais consumidos globalmente, então o biscoito, bolos, tortilhas, há vários produtos à base de trigo, são intermináveis. Em cada região podemos fazer esse estudo em várias partes para massas, para bagels, pizza, cuscuz e para vários outros produtos também. É muito importante saber e conhecer esse impacto do tamanho dessa partícula na qualidade da farinha, porque isso pode permitir que o moinho e seus clientes possam desenvolver farinhas exclusivas e elaboradas para diferentes necessidades, bem também como produtos específicos que podem gerar maiores retornos. No nosso próximo webinar, nós forneceremos estratégias
que o moleiro pode utilizar, ou o moinho pode utilizar para controlar o tamanho das partículas quando for necessário. O tamanho da partícula da farinha é muito importante, como já dissemos, e este conteúdo de amido danificado depende do tamanho da partícula e depende de vários fatores, mas os dois principais, característica do trigo e o processo de moagem. Quando controlamos as características do trigo, o que nós controlamos? O que nós podemos oferecer? Podemos oferecer essa seleção do melhor tipo e a característica do trigo que desejamos comprar e obter, e que, se são iguais em termos de funcionalidade ao que se precisa, conforme seja o nível de proteína, a qualidade do trigo, não é exatamente igual trabalhar com white rinder com um determinado número de proteína, com hard winter de 2% de proteína, por exemplo. São trigos diferentes, podemos dizer que são quase completamente diferentes nesse caso. Mas também nós precisamos saber, obviamente, precisamos estar informados, e para isso nós temos aí para diferentes tipos de trigo, fazemos aí um relatório no final da safra e da colheita. Com relação aos tipos de trigo, conforme as compras que vamos fazer, e nós recomendamos, inclusive, qualquer dúvida que vocês tiverem com relação aos tipos de trigo, vocês podem entrar em contato conosco agora. Com relação, todos os anos nós fazemos os nossos relatórios de qualidade de safra. Em breve, vamos ter o nosso relatório da safra de 2021. Se vocês precisarem de mais informações, não hesitem em nos contatar, estaremos à disposição. E no caso do processo de moagem, inclusive, que é um dos fatores que nós podemos aí gerenciar dentro do moinho, temos muitas variáveis, inclusive vamos falar disso na sessão seguinte. Nós podemos ter aí várias questões com relação à limpeza, condicionamento, principalmente no processo de menor umidade, maior umidade, vai gerar maior ou menor quantidade de farinhas, dependendo das etapas, da ruptura, do aumento ou redução da farinha, as misturas de trigo ou de farinha que nós podemos realizar. Então, isso vai gerar uma variabilidade, também a graduação da moagem, também nós podemos pensar nessa questão a fim de gerar farinhas com maior ou menor dano ao amido nas etapas que nos interessam, uma instalação de um equipamento como um triturador de farinha, isso vai ajudar também a proporcionar aí uma maior ou menor quantidade de dano do amido. Então, há variações importantes que vamos discutir na sessão seguinte. Bom, a próxima sessão será da criação de valor para o trigo dos Estados Unidos por meio da medição e controle da granulometria e relacionado ao dano do amido dentro do moinho. Então, nós agradecemos muito por estar aqui conosco, agradecemos muito a oportunidade de compartilhar com vocês essas sessões técnicas e esperemos que, como todas as sessões anteriores, tenha sido muito útil para vocês. Estamos à disposição aqui para qualquer questão agora ou a qualquer momento que vocês possam fazer por meio dos nossos e-mails que estão aqui na tela, para qualquer informação que precisarem. Então, agora passo a palavra para que vocês possam aí fazer as perguntas.